Nós queremos resolver esses labirintos que existem uma entrada e uma saída. É apenas um local, apenas um caminho que a gente pode seguir. A ideia geral para a solução dos labirintos vai ser montar um gráfico que apresenta todos os caminhos possíveis desses labirintos, montar uma árvore resultado em busca de largura e profundidade, montar um caminho através do galho dessa árvore que leve da entrada até a saída. Esse caminho vai ser um path. E a gente vai demonstrar esse caminho num ponto .txt. Na função de labirintos, a gente vai ter 4 labirintos da questão e mais um que eu adicionei, que é o L5. E o L5 é diferente porque existem ciclos e mais de um caminho correto. Nesse caso, a gente vai perceber que o L5 resolvido por BFS é mais curto e o caminho feito por DFS vai ser outro. A gente vai preencher o caminho do ponto .txt com esse símbolo aqui e são 5 labs. Então a gente vai fazer esse loop aqui. Para cada labirinto LI, a gente vai resolver o labirinto com a árvore de percurso, vai mandar a função DFS_tree e BFS_tree, que vai ser a profundidade e largura, e cada uma dessas funções retorna pra gente uma árvore, e a gente vai resolver através dessa função aqui. Vai retornar pra gente o caminho, a árvore e o maze criado, que vai ser um array 2D. Nessa função, a gente pega um maze, que vai ser a nossa matriz 2D, através da função text to matrix, e depois transforma, depois que a gente tem esse array 2D, a gente vai passar para essa outra função aqui, que vai transformar uma matriz para um grafo. A gente passa um maze e vai chamar ela de lab. Esse lab é o grafo da gente. Além disso, vai retornar para a gente a entrada e a saída desse labirinto. Botar no arquivo .txt. Depois disso, a gente vai procurar esse T. Esse T é a nossa árvore de aresta do grafo que representa o labirinto. T é criado a partir de uma função que procura em grafos, faz qualquer uma das buscas mostradas nos slides de grafo e retornar para a gente a árvore, que em si também é um grafo. Então a gente vai chamar essa função aqui, que é uma função de ordem maior, que a gente vai passar para essa função chamada solveTextLab. Depois disso, vamos transformar essa árvore em um caminho. A gente passa a entrada e a saída e passa a árvore T. Muda aqui o nome e depois também salva esse caminho. Uma vez que a gente tenha todo o caminho, cada uma das arestas, a gente vai mudar o caractere que representa. Digamos que a gente pegou a aresta aqui, é I, e a gente pode tirar o IJ, que é a posição na matriz em que ela está, que cada aresta vai ser, cada vértice vai representar um IJ, que é a posição da matriz que a gente criou aqui, a matriz 2D. A matriz 2D seria basicamente isso aqui. Essa primeira linha é um array, essa segunda linha é outro array. Matriz 2D não, uma matriz que seria array 2D, de 2 dimensões. E cada uma dessas dimensões é isso. No final a gente vai trocar para um símbolo qualquer o caminho que a gente encontrar. Mais ou menos assim. Então é isso que é responsável por trocar pelo path_char, que vai ser um caractere que a gente vai escolher. Depois a gente joga isso num caminho, a gente joga o caminho resolvido já para um .text, salva e é isso. Agora vamos dar uma olhada nas funções especificamente. Texto para matriz não tem muito segredo. A gente vai procurar o caminho recursivamente, que no caso vai ser L1, L2, L alguma coisa. A gente vai salvar em cada uma dessas listas aqui, a gente vai pegar cada um desses caracteres, salvar no array e adicionar ao nosso array 2D. Depois a gente retorna esse array 2D. A parte mais interessante aqui vai ser o matrix, uma matriz para o grafo. A gente assume que o canto superior esquerdo é a entrada e o canto inferior direito vai ser a saída. A gente cria aqui dois conjuntos E e V. V de vértice, E de aresta. E começa como nulo aqui a entrada e a saída. Uma função para checar se I e J está dentro do limite da matriz. E a gente percorre toda a matriz, I e J sendo os índices. Se matriz I e J for igual a esse símbolo aqui, a gente não adiciona porque não é um vértice válido. Então a gente continua o loop, ignorando tudo que tiver embaixo. Se a entrada for nulo, então recebe a primeira casa e J. Então a entrada, se a entrada for isso aqui, a gente recebe o primeiro local válido. E a saída vai ser sempre o último local válido. Então vai dar certinho. Cada um dos que forem válidos a gente adiciona como uma tupla e J para o vértice. E depois a gente testa cada um dos vértices, acima, abaixo, esquerda, direita, para ver se o local é válido. Então se tiver inbounds para cima, e não for esse símbolo aqui, a gente adiciona as arestas. O atual e para cima. Mesma coisa para o para baixo. O atual e para baixo. Vai ser um arco. Vai ser um aresta. Então vai ser bem simples. Depois que fizer todo esse loop na nossa matriz, a gente vai criar um grafo não direcionado com os vértices V e as arestas E e retornar a entrada e a saída. Com grafos em mão, a gente vai passar pela função searchTree, que vai retornar para a gente para nossa árvore. E a árvore vai ser criada a partir dessas duas funções aqui.
A gente já viu o DFS e já viu o BFS em outras implementações, mas vai ser a mesma coisa. A gente vai procurar primeiro todos aqui, mas a diferencial é que a gente tem uma árvore vazia aqui. E a gente vai adicionando na árvore toda vez que a gente atravessar por um caminho que não foi visitado ainda. Então primeiro a gente faz o traversal aqui, vai adicionar os visitados, aquela mesma coisa de um DFS. Para cada um dos neighbors de IV, a gente vai visitar W, se W não for visitado ainda. E a gente vai adicionar essa aresta aqui, AT, que é a nossa árvore. E também fazer o traversal de novo, recursivamente. E vai retornar, no final, essa árvore aqui. No BFS vai ser a mesma coisa. A gente vai ter uma árvore, só que a diferença vai ser aquilo, vai ser uma fila agora, ao invés de um destaque que poderia ser implementado no DFS. Então a gente vai ter uma fila, a gente vai adicionar V na fila, que é por onde a gente começa. Enquanto a fila não for vazia, a gente vai pegar U, que é o primeiro elemento dessa fila, né? E para cada um dos neighbors de U, a gente vai fazer a checagem para saber se W não está ainda na árvore e também não está na nossa fila. Se não tiver na fila, não tiver na árvore, a gente faz, e não deve estar na árvore, os dois são a mesma coisa, a gente vai adicionar a fila e também vai adicionar a aresta UW e já adiciona automaticamente o vértice e retorna esse T. Com essas duas funções a gente vai poder retornar aqui a nossa árvore. E aí depois a gente faz um caminho a partir dessa árvore, vamos ver essa função. Aqui é um tratamento de exceçãozinha. A gente vai ter um caminho que vai ser um grafo direcionado. E a gente vai começar com o pai sendo none. E o atual sendo o W, que é o W que a gente passou aqui. O que a gente passou, o W, é a saída. A gente vai começar pelo fim e tentar chegar ao início trocando pelo pai. Então o pai vai ter uma lista de predecessores, que são os ancestrais de T aqui. Mas como em uma árvore cada vértice tem apenas um pai, a gente vai pegar só o primeiro e vai ter só um, então vai ser o pai. E a gente vai pegar e criar uma aresta aqui. Essa aresta a gente adiciona o caminho, que é o path. A gente adicionou essa aresta e a gente faz o atual ser o pai. E a gente repete isso até o pai ser a entrada que a gente passou aqui. Então a gente vai ter um caminho da entrada para a saída. Uma vez que a gente tem um caminho da entrada para a saída, a gente pode fazer aquilo que a gente já comentou aqui. E depois jogar essa matriz, depois de ter editado já a matriz, jogar essa matriz para um caminho já salvo. Jogar o caminho para um ponto .txt. O resultado fica em soluções. A gente pode clicar aqui no labirinto 1 e ver o caminho que foi encontrado pelo DFS e pelo BFS, mas em todos vão ser o mesmo porque só existe um caminho correto. No caso do L5, que foi o a mais que eu comentei, o BFS e o DFS encontram caminhos diferentes, o BFS sendo o mais curto. Então a gente pode comparar esses dois. E as representações do grafo podem ser encontradas nessa pasta aqui. E a gente pode clicar no labirinto 1 e ver a representação. Por exemplo, labirinto 1 aqui tem toda a lista de adjacência, toda até o final. E no final diz o número de vértices e o número de arestas. Para o problema do cavalo, a ideia vai ser diferente, né? A gente vai criar um grafo ainda, representando todas as possíveis casas do tabuleiro 8x8 e possíveis caminhos dos cavalos. A gente vai fazer uma busca em profundidade nesse grafo, mas a gente vai eliminar todos os galhos, entre aspas, que tem comprimento diferente, que não tem comprimento de 64. Nessa função é onde tudo acontece, a gente vai ter uma dimensão aqui, que vai ser 8x8, e a gente vai construir um tabuleiro a partir dessa dimensão. A gente vai, desse tabuleiro, criar um grafo, vai printar esse grafo num arquivo, e a gente vai criar um caminho com a função que eu chamo de Knight's Tours, começando pelo menor dos vértices de G, sendo G já o grafo representado por esses possíveis caminhos que um cavalo pode fazer num tabuleiro 8x8. Uma vez que a gente já tem esse caminho aqui, fazendo backtracking, a gente vai montar, jogar num .txt também, tanto o grafo que a gente representou, quanto o caminho hamiltoniano para o cavalo do tabuleiro que a gente encontrou. Para construir o nosso tabuleiro, a gente vai de A para algum número, seguindo o padrão dessa imagem aqui. Vai ser de A a H e de 8 a 1. Então, de acordo com as dimensões aqui, a gente vai de A até H, que é contando com essa dimensão, e de 1 até 8. A gente cria dois eixos aqui e faz um produto cartesiano deles, criando uma matriz 2D. E só detalhe isso. A partir desse nosso border que a gente vai saber se ele é um lugar válido através do range que é passado aqui, o range de altura e o range de largura. E a gente vai percorrer
todo o nosso tabuleiro para montar o nosso grafo. Para cada casa do tabuleiro, a gente vai chamar de V aqui. Então adiciona V ao conjunto de vértices. E para cada W, nos possíveis caminhos de um cavalo, que é simplesmente uma função que retorna uma lista de possíveis caminhos que um cavalo pode ter. Se for um lugar válido, ou seja, dentro dos limites do tabuleiro, então a gente testa aqui, se if valid place, no W, dos possíveis caminhos de W, aí a gente adiciona ao conjunto de arestas do nosso grafo, que é o conjunto VW. E depois a gente retorna. Então a gente vai ter uma representação de grafo aí. A gente cria um grafo aqui retornando uma GND. Depois de ter criado o grafo, a gente passa para essa função aqui, começando de A1, que é o menor valor dos vértices de G, passa para essa função na textura. Essa função vai ser a resolução de um caminho hamiltoniano, mas utilizando o backtracking. A gente começa aqui com P sendo uma lista, começando com o vértice V, que foi passado na função. Tem uma função aqui mais interna chamada backtracking, que vai ter acesso a P como uma variável não local, e vamos ter as condições aqui do nosso backtracking. O caso base, quando deu certo, se depois do backtracking todinho, o caminho passou por todas as casas do tabuleiro, então a gente retorna verdadeiro aqui, porque o caminho, ou seja, o length de P, é o mesmo tamanho, é a mesma quantidade de vértices de G que é passado. A gente vai ter os visitados aqui, que são todos que estão no caminho de P, mas antes de fazer o loop abaixo aqui que eu vou mostrar. E aí a gente vai utilizar algo que diminuiu um pouco, não sei se diminuiu a complexidade, mas com certeza diminuiu a quantidade de vezes que foi rodado esse algoritmo, já que é um algoritmo exponencial. Backtracking não é eficiente, mas descobre todas as possibilidades. Então a gente, através dessa heurística desse cara aqui num paper que eu li, tem uma regra para dar prioridade aos vértices que têm um menor grau. Dando prioridade aos vértices que têm menor grau, a gente diminui a quantidade. P-1 aqui é o último vértice adicionado a P. A gente pega todos os neighbors dele, que é G, esse símbolo aqui que foi implementado por mim, para retornar todos os neighbors de um vértice que você passe. A gente faz uma lista disso e passa um aqui, que é para priorizar o que tem menor grau. Tendo menor grau, a gente prioriza e cria uma lista ordenada de neighbors. Então a gente faz o DFS e a gente vai até o final. Ou seja, cada vizinho de W vai ser percorrido aqui. Se não for visitado, a gente adiciona o caminho e faz uma chamada recursiva aqui, igualzinho o DFS. A gente faz uma chamada recursiva para ir até o final. Cada um deles vai ser repetido aqui e a gente vai testar. Se o backtracking for com sucesso, o que quer dizer com sucesso? Isso aqui, que o tamanho do caminho que a gente descobriu é o mesmo tamanho de G.N. E a gente retorna verdadeiro, acabou, deu certo. Se não der certo, se retornar falso isso aqui, vai diminuir esse último. E cada um dos caminhos que foi adicionado aqui vai ser rejeitado. Vai dar p.pop, vai tirar o último caminho, tirar até retornar para esse caminho inicial aqui. E vai fazer de novo para o próximo vizinho que não foi visitado ainda. Ao final, se a gente não tiver nenhum vizinho e ter retornado verdadeiro, então a gente só retorna falso, deu errado. Se não, a gente encontrou um caminho que tem esse tamanho aqui, que vai ser 64 no nosso caso. A gente retorna no caminho P se o backtracking for sucesso. Então P se o backtracking teve sucesso com G, senão a gente retorna nada. Basta depois printar isso e vai estar certo. Um dos caminhos encontrados foram esse aqui, onde eu marquei com paint cada um dos caminhos para determinar se realmente tinha passado por todos uma única vez. E teve. Em Solutions, a gente pode ver aqui o caminho do tabuleiro que a gente encontrou. Aqui foi uma segunda passada. E a gente encontrou esse caminho. E se quiser olhar o grafo, a gente pode vir nesses aqui, onde está todas as representações de grafos. E a gente pode ver a GND aqui do tabuleiro de movimentos permitidos do cavalo, que é uma GND. A gente vê aqui a lista de adjacência, seguindo aquela ordem lá de tabuleiro, A até 8. A gente vai ver que o número de vértices aqui é 64, o número de edges vai ser 168.